Olá, crianças! Bom dia! Tudo bom com vocês, amiguinhos? Que alegria estarmos juntos mais um domingo. Essa aula com conteúdo para crianças de até 8 anos de idade. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo Rinoceronte e a nossa amiguinha... Abelhinha. Isso! No domingo passado, nós aprendemos que Deus planejou a família e que a família é um presente de Deus. Hoje nós vamos falar de outros familiares que fazem parte da família, como os tios e os sobrinhos. E também os avós e as avós. Isso, fica para outra lição. Só para vocês saberem, os tios são os irmãos da sua mãe ou do seu pai. E vocês são sobrinhos dos seus tios. Ficou difícil, né? Mas peço ao papai e à mamãe para explicarem para vocês de quem vocês são sobrinhos. Na aula de hoje, nós vamos falar de um tio muito legal, chamado Abrão, onde mais tarde Deus mudou o nome dele para Abraão. Ele era o avô de Jacó. Aquele, lembra-se da apresentação? Abraão ou Abrão? Abraão. Então qual é o nome dele de verdade? Abraão ou Abrão? Abrão era o nome dele antes. E aí depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Espera só um pouquinho. Ele era o avô daquele moço que a gente estudou na lição passada. O Jacó, com seus filhos. Lembra-se da aula dos Dedoches? Que Jacó tinha 13 filhos e um deles era José? É. Muito bem. E vamos falar também do sobrinho de Abrão, chamado Ló. Sabe, crianças, viver em família traz amor, alegria, segurança, paz, conforto, entre outras coisas. É por isso que devemos ficar felizes com as nossas famílias. Vamos orar? Falar com o Papai do Céu? Fazer uma oração? Sim. Vamos fechar nossos olhinhos e abaixar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que tu tem nos dado, Pai. Te agradecemos por mais esse domingo de Páscoa, por essa manhã. Te agradecemos, ó Pai, por cada criança, cada amiguinho nosso que estamos com saudades e que está vendo esse vídeo, ó Pai. Abençoe a cada criança, abençoe seus pais, suas famílias. Ó Pai, seja conosco, Pai. Te agradecemos por essa apresentação, por esse vídeo e abençoe nesse dia. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então Abraão é um homem abençoado por Deus, porque ele era muito obediente a Deus. Deus mandou Abraão sair de onde ele morava para ir para uma outra terra. Ele deveria deixar seus parentes e ir para um lugar desconhecido, para uma terra chamada Canaã. Nessa viagem, Abraão só levou sua mulher, chamada Sarai, que mais tarde também Deus muda o nome dela para Sara. E, amiguinhos, vocês perceberam que Abraão teve o nome mudado para Abraão? E Sarai teve o nome mudado para Sara? Eu vou explicar para vocês. Em algumas vezes, quando Deus mudava o nome de uma pessoa, era porque acontecia algo muito importante na vida dela. Por exemplo, Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de uma multidão. Nossa, que legal. Viu? Já Sarai significava princesa. E Sara significa Yahvé é príncipe ou mãe de nações. Vejam que essas mudanças acontecem porque Deus faz uma mudança na vida deles, abençoando os dois. Ló, ele levou o seu sobrinho Ló. Levou todas as pessoas que trabalhavam com ele, todos os bens. Ele tinha empregados. Abrão e Ló eram homens muito ricos. E eles tinham muitas coisas, muitas propriedades, tinham muitos animais também. Muitos animais mesmo. Isso. Pelo fato de Abraão e seu sobrinho Ló terem muitos bens como animais, os cuidadores dos animais, de cada um deles, estavam começando a brigar porque não cabiam todos na mesma terra. Abraão, por ser mais velho que Ló, tinha o direito de escolher o lugar para levar os seus bens. Mas Abraão foi muito amoroso com seu sobrinho Ló e deixou que ele escolhesse as terras onde ele queria ir, onde Ló queria ficar com seus bens e animais. E assim Ló escolheu a melhor terra para viver. A única coisa que Abraão não queria era brigar com seu sobrinho Ló, e nem ver a briga dos seus servos, dos empregados, pelas melhores terras, pelos animais para se alimentarem. Então eles resolveram se separar, onde cada família seguiria por um caminho diferente. Calma, quem brigou? Os empregados deles. E aí eles resolveram se separar, cada um foi para um lado. Para um caminho, tinha uma terra muito boa, com comida, água em abundância, os animais, tinha tudo o que aconteceu nessa terra. E foi para essa terra que Ló escolheu. No outro caminho, a terra não era tão boa assim. Tinha muitas montanhas, tinha muitas pedras, foi essa terra que Abraão ficou.
Mas vocês lembram que eu disse no começo da lição que Abraão era muito obediente a Deus? Pois é. Deus abençoou tanto Abraão que mesmo ele tendo ficando com as terras que não eram muito boas, Deus abençoou Ló também para que não lhe faltasse nada. Então os dois foram abençoados. Às vezes, amiguinho, isso também pode acontecer com as crianças. Você tem às vezes um brinquedo e seu amigo tem outro brinquedo. E às vezes você acha que o brinquedo do seu amigo é mais legal que o seu. E aí o seu amigo também acha que o brinquedo do seu é mais legal. Então fica os dois. E isso não é verdade. Que o mais legal é o dele também. Então é o que acontece assim, todo brinquedo a criança pode brincar e é legal. Então o que você deve fazer? Emprestar o seu brinquedo pro seu amiguinho e o seu amiguinho empresta pra você. Aí vocês brincam um pouco e aí empresta o brinquedo dele e quando vocês terminarem a brincadeira, cada um devolve o seu e cada um fica com o próprio brinquedo e leva embora pra casa. Mas voltando aqui à nossa história, nós vemos que Abraão era um tio muito legal com Ló. Esse tio cuidou muito bem do seu sobrinho. Vocês aí de casa têm o tio e a tia muito legal? Diga o nome deles ou dela. Fala pra mim. Tia Mônica, tio Gustavo, Tio Lucas, Tio Lucas, tia Luana, tia Simone, tio Fernando e tio Adalto. Bastante, né? É, bastante. Não, tem bastante. Tem bastante. Tio e tia também fazem parte da família, pois eles são os irmãos do seu pai ou da sua mãe. E os tios são muito legais, porque eles levam a gente pra passear, eles nos abraçam, nos beijam, dão carinho, brincam com a gente, fazem a gente rir e muito mais. Calma, você falou do tio Gustavo? Sim. Abraão era um tio muito legal, pois ele cuidou do seu sobrinho Ló, desde que ele era novinho, porque Ló não tinha os pais. Nós aprendemos com Abraão que nós precisamos amar, cuidar e dar atenção às pessoas que fazem parte da nossa família, nossos familiares. Abraão foi muito abençoado por não querer brigar, e por isso as terras que não eram muito boas ficaram maravilhosas, porque Deus ficou contente com a bondade de Abraão. A terra não foi tão boa assim. A que Abraão foi, era uma terra montanhosa. E o mais legal é que mesmo Abraão tendo ido para um lugar e Ló ido para outro, então eles se separaram, cada um foi para um lugar. Eles continuaram se amando. E mais tarde, em outra história, na Bíblia diz que o seu sobrinho Ló precisou da ajuda do seu tio, que foi lá e o ajudou, não negou ajuda para ele. Deus sempre faz as coisas ruins da nossa vida ficarem boas, porque Deus nos ama. Deus nunca deixa a gente só. Ele sempre está cuidando de nós, das nossas famílias. Agora nós vamos fazer algumas atividades para fixar a nossa lição. Teremos também uma apresentação musical comigo, o rinoceronte, a abelhinha, nós vamos cantar uma musiquinha. Em seguida teremos a apresentação dos dedoches também, igual da semana passada. Continuando a história de José na semana passada. Tchau, amiguinhos. Tchau. Olá, crianças. Vamos para atividades da semana? Nas nossas atividades, nós começaremos com 6 perguntinhas em que você pode pedir ajuda a um adulto para responder com base em Gênesis 13, capítulo 13, versículos de 1 a 12 e também com base na historinha que foi contada para vocês, tá bom? Então a primeira pergunta é: na história bíblica que foi contada para vocês, qual o nome do tio da história? Absalão ou Abrão? Vocês lembram? O tio da história contada para vocês é Abrão. Abrão é o nome dele. Próxima pergunta. Nós tínhamos o tio da história e nós temos o sobrinho da história. Então, na historinha contada para vocês, qual o nome do sobrinho da história? Ló ou Dó? Vocês lembram? Então, na historinha contada para vocês, o sobrinho da história era Ló. Ló é o nome dele. Próxima pergunta. Na história bíblica contada para vocês, qual o nome da mulher de Abrão? Vocês se lembram?
nós temos Sarai e Dodói. Vocês lembram qual o nome da mulher de Abrão? A resposta é Sarai. Sarai é o nome dela. Abrão tinha muitos animais ou muitos aviões? O que vocês acham? Crianças, naquele tempo existia animal ou existia avião? Então a resposta é animais. Abrão tinha muitos animais. Na próxima pergunta, o irmão ou a irmã do seu pai ou da sua mãe é o que seu? Primo ou prima? Ou tio ou tia? Essa é mais difícil, né? O irmão ou a irmã do seu pai ou da sua mãe é o que seu? Peça ajuda aí para o adulto, para os seus pais. A resposta correta para esta pergunta é tio ou tia. O irmão ou a irmã do seu pai ou da sua mãe é o seu tio ou a sua tia. E na última pergunta, na história bíblica que foi contada para vocês, Abrão foi para qual cidade? Vocês lembram para qual cidade Abrão foi? Na história bíblica contada para vocês, Abrão foi para Canaã. Canaã era o nome da cidade. Até a próxima atividade. Olá, crianças! Vamos para a próxima atividade? Nesta atividade, nós vamos ligar o que está do lado esquerdo com o que está do lado direito. Então, o que nós temos do lado esquerdo são as palavras e do lado direito as figuras. Do lado esquerdo, na parte superior, está escrito local para onde foi Abrão. Local para onde foi Abrão. E embaixo está escrito local escolhido por Ló. Local escolhido por Ló. Já do lado direito superior, nós temos a figura de uma paisagem bonita, de muitas árvores, muitas plantas, água em abundância, muita água. E na figura abaixo, nós temos uma paisagem de muitas montanhas, uma paisagem de difícil conseguir caminhar, difícil conseguir levar os animais para poder se alimentar, para poder beber água. Então, nós vamos relacionar o que está do lado esquerdo com o que está do lado direito. Peça ajuda de quem estiver ao seu lado. Do lado esquerdo, local para onde foi Abrão. Vocês acham que ele foi para a primeira figura ou para a figura de baixo? O que vocês acham? Local para onde foi Abrão. E, na outra pergunta, local escolhido por Ló. Local escolhido por Ló, vocês acham que ele foi para uma vegetação boa, uma paisagem com bastante água, com plantas, com árvores? Ou vocês acham que Ló foi para uma região montanhosa, quando eles se dividiram? Vocês se lembram que eles se dividiram na história? Abrão foi para um caminho e Ló foi para outro. Qual o caminho escolhido por Abrão e qual o caminho escolhido por Ló? Então, agora nós vamos para a resposta. Local para onde foi Abrão. Quem escolheu foi Ló, né? Ló escolheu um local para ir e Abrão ficou com a outra região para ir com seus animais. Então nós vamos ver agora qual é a resposta. Para onde foi Abrão e para onde foi Ló. E a resposta é esta. Olha só, veja a ligação. Abrão foi para um local de montanhas, né, de difícil acesso,
difícil conseguir levar os animais para poder se alimentar, para poder caminhar também, eram terras difíceis para poder caminhar, mas Deus abençoou Abraão, abençoou de tal forma que ele não teve necessidade de nada. Tudo o que Abraão precisou para ele, para sua esposa, para os seus servos, para os seus animais, tudo que ele precisava, Deus abençoava ele de forma grandiosa. E Ló, quando fez a escolha pela figura de cima, que é uma vegetação com árvores, com plantas e com muita água. Foi isso que a gente viu na história, não foi? Até a próxima atividade. Olá, crianças! Nesta atividade, nós precisamos ajudar o Abrão a encontrar uma terra bonita, uma terra feliz, uma terra que tenha árvore, que tenha planta, vegetação. E essa terra está logo ao desenho abaixo. Vocês estão vendo? Do canto direito, nós temos que fazer o Abrão, que está lá do lado esquerdo, pegar um caminho e chegar até essa terra, uma terra muito boa, uma terra que vai ser bom para criar os animais, para o Abrão viver feliz com a sua esposa e também ali com os seus servos. Vocês me ajudam a encontrar esse caminho? Vamos lá, tempo para vocês. E aí, crianças, vocês conseguiram encontrar o caminho para o Abrão chegar nessa terra bonita, nessa terra cheia de árvore, vegetação, cheia de uma paisagem bonita, cheia de verde? Encontraram? Vamos lá então, ver qual é o caminho. Esse é o caminho. Encerradas nossas atividades, nós continuaremos. Tudo bem? Semana passada aprendemos sobre a obediência. Vocês lembram da nossa historinha? Hoje vou falar sobre preciso aprender a trabalhar. Vocês lembram que eu falei de José, um filho obediente a seu pai e a sua mãe? José cresceu e foi obrigado a morar bem longe da sua casa. Ele foi para a terra do Egito. Passou muitas dificuldades, mas Deus estava com ele e o ajudou. O que é dificuldade? Dificuldade é um apuro, um aperto. Por exemplo, José foi vendido como escravo e o escravo não tem comida gostosa para comer, não tem cama, não tem roupas novas, não ganha brinquedos. Entendeu agora o que é dificuldade? Ah, entendi. Tadinho do José, sofreu bastante. Mas José não tinha preguiça e trabalhou muito. Ele era inteligente e fiel a Deus. Ele orava, ele lia as escrituras, que era a palavra de Deus. Depois de muito trabalho, ele foi morar no palácio do faraó, sabia? O rei do Egito. Houve fome na terra do Egito. Durante esse tempo de fome, José teve uma ideia. Teve a ideia de guardar alimentos. Ah, que legal. E somente no Egito não faltou comida, deixando o faraó muito feliz pela sua ajuda. Assim, o faraó fez de José o governador do Egito. José se tornou o segundo homem mais
importante daquele país. Quem era o primeiro homem? Oh, já falei para você. José foi o segundo. O primeiro era o faraó, o rei. Ah, tá. Mesmo José sendo importante, ele não deixou de trabalhar. Ele não tinha preguiça. Assim como José, você, minha amiguinha, você, meus amiguinhos que estão vendo o vídeo, podem trabalhar em casa. Em casa? O que eu faço? O que eu posso fazer para trabalhar? Trabalhar em casa? Você pode arrumar a cama, não deixar roupa jogada. Vocês não deixam, né? Roupa jogada. Dobrar o pijama, nada de tirar o pijama e jogar no sofá. Colocar comidinha para o seu cachorrinho ou para o gatinho, um bichinho que você tem em casa. Comer a sua comidinha direitinho, sem derrubar. Ah, não. Você faz isso? Não. Ah, bom. Guardar o chinelinho, o sapato, o tênis. Você guarda a sua sandalinha? Eu guardo sempre. Ah, que bom! Guardar os brinquedos. Não pode deixar jogado os brinquedos. Não foi a mamãe que brincou. Você que tem que guardar. Lavar as mãos e pendurar a toalha. Você deixa jogada? Eu não, eu sempre penduro. Isso, deixa tudo certinho. Nossa, então a gente pode fazer bastante coisa em casa para ajudar a mamãe. Sim, Amiguinhos, vamos ajudar em casa. tá vendo? Amiguinhos, vamos todos ajudar a mamãe. Mamãe vai ficar muito contente. Papai também, tá bom? Beijo para todos, beijo. Na Bíblia está escrito em Josué 24:15b. Vocês lembram do nosso versículo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15b. Falem comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tchau, amiguinhos! Tchau. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque ele é lindo, lindo, lindo como só ele é, porque ele é lindo, lindo. Seremos tudo que ele quiser, porque ele é santo, santo, santo como só ele é, porque ele é santo, santo. Seremos tudo que ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em sua
suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque ele é lindo, lindo, lindo como só ele é, porque ele é lindo, lindo. Seremos tudo que ele quiser, porque ele é santo, santo, santo como só ele é, porque ele é santo, santo. Seremos tudo que ele quiser. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos